Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Saiba Mais, o melhor programa de inclusão social do Brasil, diretamente pela TV Mais nos estúdios do ABC e internacionalmente pelo site www.tvmaisabc.com.br. E hoje, em homenagem ao mês de setembro passado, que é o mês mundial do Alzheimer, nós trouxemos uma fera sobre o assunto. O nome dela é Cláudia Gregório, ela é fisioterapeuta, mestre em Ciências da Saúde, coordenadora regional da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, e além disso, docente na Faculdade de Medicina do ABC, na Residência Multidisciplinar do Idoso e da Fisioterapia. É isso, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e espero que você contribua um pouquinho com o nosso telespectador e passe essa informação sobre Alzheimer, que é um assunto tão difícil, tão complexo e que atinge toda a camada da sociedade, sem aviso. Cláudia, o Alzheimer não é uma doença que mata, ou é? Não é, o Alzheimer ele não é uma doença que mata, ele é uma doença que progressiva. Segue? Progressiva, que na realidade ela acomete na parte da terceira idade, do envelhecimento, mas... Então não existe jovem com Alzheimer, é o do idoso. Existe uma porcentagem de 5% que pode acometer abaixo de 60 anos. Mas aí é uma porcentagem genética, né, que hoje ainda tem alguns estudos falando sobre isso. Muitas coisas são de pesquisas, ainda não tem uma cura da doença, mas ela tem hoje muitos estudos e tratamentos que podem ser feitos para segurar mais a doença. Quanto mais cedo você ter o diagnóstico, mais rápido você pode ter uma qualidade para o idoso e para os familiares saberem lidar com a doença, porque ela não mata, ela tem os avanços da progressão da doença que vai mudando isso. Então, existem algumas fases, a fase inicial, quanto mais cedo você tem o diagnóstico, mais rápido você tem como estar tratando as alterações dos comportamentos. A primeira evidência que tem é a memória, né, que é onde as pessoas começam a perceber que tem uma mudança, a pessoa já começa a ter... Isso, bacana, Cláudia. Desculpa te interromper, mas vamos falar um pouquinho sobre, entender primeiro o que é a doença, né, o que é o Alzheimer e como a gente faz para identificar o Alzheimer numa pessoa, porque não é simples, né, creio eu, que até os próprios médicos às vezes não se confundem, né? Não conseguem dar um diagnóstico preciso, porque pelo que o pouco que eu sei, que eu entendo, não existe um exame de sangue, por exemplo, para identificar o Alzheimer, uma tomografia para identificar o Alzheimer. Quais são os sinais? Como é que a gente descobre que um familiar tem Alzheimer? Aí depois a gente entra um pouquinho na questão familiar, o que o Alzheimer compromete, né, em termos de sociedade, de família. Mas vamos entender primeiro o que é o Alzheimer e como que a gente pode identificar o Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. E aí o que acontece? Ela vai tendo algumas perdas. O início da parte da doença de Alzheimer é inicial, Ronaldo, com algumas perdas do esquecimento, que são os primeiros sinais que a pessoa já começa a perceber, quem está em volta, que está tendo alguma coisa focada. Então, mas como diferenciar? Porque o velhinho, geralmente, ele é esquecido mesmo, né? Você fala, poxa, esqueceu disso, esqueceu daquilo. Às vezes, até a gente, né, jovem, que está ativo, trabalhando, computador, um monte de coisa, a gente esquece, né? Esquece a chave, esquece isso. E aí, como a gente fica sabendo que esse sinal de esquecimento, ele pode realmente ser Alzheimer? Pela continuidade de esquecimento, pela quantidade ou pelo nível de esquecimento? Como é que é? Então, é mais ou menos pelo nível do esquecimento. O que acontece? Alzheimer é uma demência, tem outros tipos de demências. Hoje, o Alzheimer é o mais comum. É a doença mais comum que mais acomete no nível mundial. Mas, muitas vezes, as pessoas
trocam, né? Acham que todo mundo tem Alzheimer, e não é assim. Alzheimer é um tipo de demência onde a pessoa começa a ter algumas perdas da memória, começa a ter esquecimentos, trocar os objetos de lugar. Um exemplo muito comum é a pessoa trocar, vamos supor, uma escova de cabelo dentro da geladeira. Um exemplo muito incomum já do dia a dia, né? Avançada, né? Eu creio que não. Não, moderada. Mas no início, a gente já começa a perceber algumas mudanças. Ele já começa a ter uma alteração do que ele não era antes. A pessoa já colocar uma escova de dentes dentro da geladeira não é normal, né, Cláudia? Não. Mas e aqueles esquecimentos leves, né, do dia a dia? Isso dá para começar a prestar atenção e ficar esperto? Então, às vezes passa despercebido. Muitas famílias, principalmente o idoso, muitos idosos moram sozinhos. Então a família não percebe tanta nitidez da situação do que está acontecendo. Então é importante estar observando algumas alterações do que ele está evidenciando, como é a fala dele, o que ele está posicionando. Às vezes ele está falando uma coisa e em seguida ele está repetindo de novo. E às vezes a gente acha, está envelhecendo, é uma coisa normal da idade, está esquecido. Muitas vezes as pessoas brincam, eu estou esquecido, estou com Alzheimer. Não é bem assim. Tem algumas mudanças muito nítidas que você percebe que o idoso está diferente do que ele era antes. Esse é o primeiro sinal. Tem outras alterações que vai vindo junto, as habilidades, ele vai entrando em mudanças. E se não diagnosticado inicialmente, vai avançando. E aí as alterações ficam mais complexas. Para trabalhar isso, é necessário estar passando com o médico. Isso costuma acontecer, Cláudia, de começar a ver esses tipos de esquecimento e a família e até o corpo médico tacar o rótulo no idoso, está com Alzheimer? Olha, hoje em dia está sendo muito evidente que o Alzheimer está sendo mostrado de uma maneira mais clara, que antes não era posicionado isso. Eu falo assim, claro, porque não se falava antes do Alzheimer, né? Todo mundo fala, está caducando, está esclerosado, era assim. Eu falo, eu sou nova, mas assim, antigamente não se falava isso. Então, para muita gente é novo isso. E às vezes, quando chega essa situação de uma pessoa da família ou próxima tá com a doença, é muito difícil lidar com essas mudanças. E o próprio paciente, ele tem consciência disso? Ele sabe que está acontecendo algum problema com ele, ou ele acha que é sinal de velhice mesmo? E aí, Cláudia, depois, dando sequência, me diz sobre o comprometimento físico do paciente. Então, primeira coisa, na fase inicial, às vezes eles têm uma percepção, mas não sabem o que está acontecendo. E às vezes até com essas alterações iniciais, a pessoa consegue, às vezes, olha, você esqueceu de mim. Aí a pessoa vem com uma resposta, mas no decorrer do avanço vai mudando isso. E aí vem mudanças, perde o senso crítico das alterações, a pessoa já não tem muitas noções do que está acontecendo. E a pessoa aceita ou não aceita? Se apontar, olha, papai, mamãe, está acontecendo um problema com o senhor anda esquecido demais, isso ajuda, atrapalha, ele aceita, não aceita, como é? Olha, varia de cada caso. Tem casos que os idosos que têm o diagnóstico e têm essa percepção até colaboram e sabem que vai ter mudança. Mas na maioria das vezes, quando é diagnosticado, que é o que a gente busca na Abras, está cada vez mais tendo o diagnóstico mais rápido, porque na fase moderada já é um outro patamar. E você considera que é melhor realmente dizer para o paciente que está acontecendo o problema ou mascarar, deixar ele viver e cuidar, apenas cuidar? Olha, eu acho que quanto mais claro ser, é melhor. O difícil é que a gente sabe que ele vai esquecer. Vai esquecer, inclusive, que você identificou um problema nele
daqui a pouco ele já não lembra mais nem disso. E até mesmo no sentido até das pessoas que estão perto, ele vai ter uma lembrança de alguma coisa de você, mas não vai saber quem você é às vezes. É muito difícil. E o comprometimento físico, Cláudia, o que acontece com um paciente com Alzheimer? Ele fica debilitado, ele vai precisar de ajuda para as atividades diárias, para o banho, aí ele acaba se definhando, ele não vai morrer de Alzheimer, como um câncer, por exemplo. Mas o que acontece no fim da vida do Alzheimer? Então, o Alzheimer tem algumas fases. Tem a fase inicial, moderada e avançada. A fase mais complexa é a avançada, quando ele já não tem condições nem de fazer nada, é totalmente dependente. Mas assim, voltando para o início, quando a gente trabalha no início, a gente consegue trabalhar alguns pontos importantes para desenvolver na manutenção do trabalho, que é uma doença progressiva. Isso quando não tem jeito, é progressivo. É progressiva, mas sendo diagnosticado, passando com o médico e tendo a medicação certa que o médico passa e tendo um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, vai estar ajudando ele a ter qualidade de vida e retardando o avanço da doença. Essa parte física, ela já vem na fase moderada, que é uma fase onde ele já perde as habilidades, ele já não tem mais condições de poder estar fazendo a higiene. E aí ele vai perdendo mais da funcionalidade mesmo. Ele perde o raciocínio do que ele tem que fazer, é isso? É. A doença vai degenerando os neurônios. Existe uma perda. E aí, na perda dos neurônios, eu estou pondo de uma forma bem simples para todo mundo entender. Essas perdas, elas também vão acometendo a parte da funcionalidade. Tem as alterações de comportamento, tem as alterações de funcionalidade. Um trabalho que tem que ser feito também no início para a gente poder segurar, porque tem muitas mudanças, até a parte de nutrição. E é difícil a gente entender, né? A gente não entende que o nosso familiar está passando por isso e que é uma coisa biológica, que não é culpa dele, né? A gente não entende, né? E aí acaba até maltratando inicialmente, né? Cláudia, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Abras, né? O que ela faz e o desenvolvimento social em volta, aí como cuidar do idoso, né, propriamente dito. Mas diz uma coisa para mim, Cláudia, e qual que é medicamento que vai estabilizar? É um conjunto, o principal é a medicação. Tem que estar passando com o geriatra ou com o neurologista para estar tendo um acompanhamento e as mudanças das alterações tem que ser sempre acompanhada. Tá, já. A gente vai para um intervalo agora e na volta a gente fala sobre a Abras e um pouquinho mais da família, como lidar com a pessoa com Alzheimer. E você não saia daí, a gente vai para um break e volta já. Estamos de volta falando sobre inclusão social e hoje sobre Alzheimer. Ao meu lado, Cláudia Gregório, fisioterapeuta e especialista no assunto. Ela é coordenadora regional da Abras. Ela atua aqui na região de Santo André e do ABC. Cláudia, falando sobre inclusão social, que é o propósito do nosso programa de TV, dá para incluir uma pessoa, um paciente, um idoso com Alzheimer na sociedade? O que dá para fazer com ele na sociedade? Olha, na parte da doença de Alzheimer, numa fase inicial até pode se pensar, mas uma fase moderada já não tem mais condições de poder pensar devido às mudanças de comportamento, às alterações que vai vindo da doença. Não tem jeito. E ele vai precisando de um apoio. Então, e ele não precisa de atividade? Quanto mais ele pensar, quanto mais ele trabalhar a cabeça dele melhor, ou não faz diferença? Olha, num lado preventivo, que às vezes as pessoas falam, olha, vou
fazer algumas atividades de memória para trabalhar a prevenção, é até aconselhável, mas quando já tem a doença, existem as mudanças, né? Tem as fases, então a inclusão é mais complexa nesse sentido, porque é uma doença neurológica e aonde existe perdas. Perde as capacidades mesmo e não tem jeito, né? As capacidades mentais, e aí você tem outras alterações que vêm no avanço, né? Então, é difícil você saber como. Pode até acontecer, tem algumas situações que a gente sabe que nada é perdido. Cláudia, vamos falar um pouquinho de você, um pouquinho da Abras e um pouquinho da família do paciente com Alzheimer. Você teve alguma relação com Alzheimer próxima na sua família ou só profissionalmente? Como é que foi essa experiência? Então, eu atuo como fisioterapeuta e na parte de geriatria, gerontologia, já há quase 20 anos. E nesse período eu tive uma experiência que foi minha mãe. Por coincidência? Coisas da vida. Eu acho que assim, todo mundo pode acontecer. Eu tive, minha mãe hoje já não está mais aqui com a gente, mas foi uma experiência difícil, porque quando a gente é profissional é uma coisa, e quando a gente é família, é o outro lado. Eu falo muito do lado, as duas moedas, né? Um lado, trabalhar com uma doença de Alzheimer, um paciente, e outra, você ter alguém que você ama para cuidar. Existe um sentimento que é muito mais complexo. E às vezes até, para mim, eu acho importante. Foi um lado, hoje eu estou na Abras, até por esse fator, para ajudar. Eu acho que você dividir isso e poder ver a importância do que é o apoio. Porque não é fácil lidar com as mudanças da doença, o que as famílias vão tendo as dúvidas. E com quem você pode dividir isso? Com quem? É difícil, porque às vezes tem famílias que são pequenas e não saber como lidar, o que eu posso fazer, como lidar com isso, gera muitos conflitos. Aí a situação fica muito mais complexa, né, Cláudia? Porque na nossa sociedade a gente vai encontrar diversos tipos de família e de apoio e de situação disciplinar para o paciente com Alzheimer, né? A gente vai ter uma família que tem estrutura, inclusive financeira, a gente vai ter uma família que não tem, a gente vai ter uma família que tem bastante filhos, a gente vai ter uma família que não tem filhos, que é praticamente só o idoso. E aí, se a gente entrar nessa questão familiar e social, a gente fica aqui falando horas e horas, né? Mas então, vamos falar, para quem tem um mínimo de condições, né? E que tem amor ao seu ente querido lá, o seu familiar, o que essa pessoa pode e deve fazer, Cláudia? Olha, Em primeiro lugar, entendimento, eu acho. O primeiro é tentar encontrar um caminho para ter o diagnóstico. Esse é o essencial. Não deixar despercebido as alterações que está percebendo. Tem alguma mudança? Vai ao médico, vai ver, vai tentar saber o que está acontecendo. Tendo o diagnóstico, existe um grupo de apoio. A Abras está aí para isso. É um trabalho voluntário, é onde a gente está aí para ajudar um ou outro. É muito rico. A gente aqui no ABC está voltando, já tem em São Bernardo, e aqui em Santo André a gente está vindo na Faculdade de Medicina do ABC, através do vice-diretor da faculdade, o Dr. Fernando, e ele que está trazendo a oportunidade de estar levando as reuniões para a faculdade. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Abras, Cláudia, mas e quem não tem esse tipo de oportunidade, quem não conhece um tipo de associação como a Abras, aquela família que tem que se virar nos 30 sozinha, o que ela precisa fazer? Eu acredito que, em primeiro lugar, entendimento. E não é fácil, eu sei, porque meu avô também lá, ele está na fase inicial e a gente não tem paciência de ficar repetindo que dia é hoje, né? Que horas são. Então, esse lado, Ronaldo, eu acho assim, depois do diagnóstico, você tem que ir em busca de conhecimento.
não só no esclarecer, mas saber o que você pode ajudar através tanto da medicação como de como lidar com as mudanças que vai vir. Tem muita coisa que hoje, graças a Deus, a gente está vendo muita coisa divulgando, só que a gente tem que afunilar, saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Muita coisa ligada também ao lado financeiro. Isso que eu acho que mais difícil de todo familiar, como lidar, porque você às vezes tem um familiar que precisa trabalhar então, e não pode deixar ele sozinho. Porque daí, dependendo da situação, da condição financeira, tem condições de pagar um cuidador, né? E pode seguir a vida e continuar com a sua vida, vai lidar só, sei lá, na parte da noite, nos finais de semana, mas dá para dar continuidade com a vida, né? E para quem não consegue? Vai chegar uma fase que não tem jeito, tem que parar, se dispor e parar com o trabalho e se dedicar a essa pessoa? Infelizmente, tem que projetar de alguma maneira uma forma de tentar ver algo que possa estar fazendo. Mas como é que faz, Cláudia? Tem apoio do governo, tem um salário, uma aposentadoria, como é que faz? A pessoa não pode deixar de trabalhar. Exatamente, eu entendo esse lado, mas está bem difícil. Tem muita gente que não tem essa condição. Hoje a gente tem esse grupo de apoio, mas assim, o dia a dia é mais complexo. E às vezes existem instituições que eles levam, mas existem muito poucas instituições de longa permanência filantrópicas. A maioria tem um custo. E nem sempre todo mundo tem condições, às vezes depende de um salário, e é difícil. Um salário não tem condições, tem a medicação, às vezes numa fase mais avançada já está usando fralda, às vezes uma dieta que tem que estar usando. E dá para internar, por exemplo, Cláudia, as famílias ficam sentidas, né? Mas ela precisa seguir com a vida dela e fala, poxa, vou internar meu pai, vou internar minha mãe, né? Parece que está fazendo mal para a pessoa. É uma alternativa? Você acha que é um caminho? Você acha que a pessoa pode até ser mais assistida, mais cuidada e mais feliz se ela estiver num local próprio que possa cuidar dela com mais propriedade? Olha, no meu ver, eu acho que assim, tem dois lados. Tem que ver a estrutura da família. Meu ponto de vista, quanto mais a gente possa ter o idoso no seu lar, eu acho mais aconselhável. A Cláudia quer dizer então que o que resolve, trocando em palavras, trocando em miúdos, é o amor? É o amor. Eu acho que, por mais que ele não lembre, ele está naquele ambiente que era dele. Isso faz diferença, sabia? Agora, tem situações que, infelizmente, a família às vezes tem outra estrutura, vai ser necessário. Em alguns momentos, você tem que pensar pelo outro lado, mas se você tiver condições de poder deixar em casa, naquele ambiente que sempre foi dele, eu acho que é tão... Legal. Cláudia, a gente vai... Positivo. A gente vai indo para o finalzinho do nosso programa, então eu queria que você falasse um pouquinho da Abras, o que a Abras faz, quem ela ampara, o que está à disposição para quem tem um familiar com Alzheimer e procura a Abras. Conta pra gente do DVD, do livro e passa essa informação para quem está assistindo pra gente. Então, aqui em Santo André a gente está começando agora as reuniões, vai ser a terça-feira do mês, à noite, a partir das 19h30, na Faculdade de Medicina do ABC, que foi tido a oportunidade de estar sendo realizado lá, que a gente ficou um tempo parado aqui na sede de Santo André e agora a gente está retomando. Nesse grupo de apoio vai ser importante para vivenciar as famílias. Eu já tive a oportunidade de estar coordenando há um tempo atrás e assim, as famílias precisam desse apoio de troca, de informação. O grupo de apoio é onde a família vai aprender a lidar com o paciente, é isso? Não só lidar, como dividir. Sabe, tem algumas situações que você vai ver que a família não vai se sentir sozinha, que vai passar por uma experiência igual. Às vezes a pessoa vai ouvir, às vezes tem situações que a família chega e não tem coragem de falar, só ouvir. E aí a hora que ouve a outra pessoa falar, ela fala assim, nossa, eu estou vivendo isso.
E aí chega no final da reunião, ela fala assim, olha, eu não consegui falar, mas eu estou passando pela mesma situação. E é um conforto, às vezes, para saber como lidar com isso. É positivo. E aí, conta pra gente do CD e do livro, se ele pode ajudar. Tem alguns meios de apoio. Né? Fora as reuniões, existe esse DVD que ele mostra as evidências de como você perceber aquilo que a gente estava comentando dos sinais, que é muito complexo. Se eu ficar falando, vai ser bastante coisa, né? No DVD, vocês ligando lá na Abras, eles têm como poder mostrar, mandar esse DVD. De graça? Não, esse tem custo. As reuniões são gratuitas, voluntários que vão dar as palestras, mas esse tem um custo para estar mantendo a associação. Mais do que justo. E também tem o livro, né, que ajuda muito, eu acho que para entender, esclarecer aquilo que a gente fala, quando está iniciando, às vezes precisa entender o que eu posso fazer, o que existe para poder ajudar, entender mais a doença. Existe esse livro que tem, você não está sozinho, nós continuamos com você. Tem o primeiro, que foi Você Não Está Sozinho, e agora veio esse segundo. Esse também não é gratuito? Não, esse tem um custo. Do mesmo jeito que o CD. Por causa que a associação ela é mantida pelas verbas dos livros. Mas assim, do restante, qualquer esclarecimento, qualquer informação é aberta para todos. A Abras atende todo mundo, Cláudia? Precisa passar por algum crivo, algum filtro? Precisa ser carente? Como é que é o atendimento? É filantrópico, não tem um custo. São pessoas que são voluntárias que estão ali para ajudar um ao outro. Às vezes a gente, como profissional, ou até familiares que tiveram situações iguais de passar com uma doença de Alzheimer e se tornam colaboradores. Tem alguma estimativa de pessoas idosas com Alzheimer, Cláudia? Qual o número de cada 10 idosos, por exemplo, quantos vão ter ou têm Alzheimer? Olha, vem aumentando bastante. Eu não tenho uma estatística, mas que vem aumentando bastante a demanda do diagnóstico vem sendo muito presente hoje. Infelizmente, é uma coisa que a gente está vendo e as famílias ainda estão muito perdidas. Cláudia, agora para quebrar um pouquinho do gelo e sair um pouquinho desse assunto pesado, eu vou te pegar no pulo agora. A gente tem um quadro no nosso programa Saiba Mais, que a gente inverte a situação. E é você agora quem me faz a pergunta, a gente vai rodar a vinheta do quadro, enquanto isso você tem 5, 10 segundinhos aí para pensar na sua pergunta. Pode ser qualquer tipo de pergunta, fica à vontade. Roda a vinheta. Sua hora chegou, Cláudia. Então, você falou que tem seu avô com Alzheimer. Então, aqui você está sendo apresentador. Mas agora vamos inverter isso. Como é a sua vivência tendo seu avô com início de Alzheimer? Então, é aquele caso, eu não tenho muita paciência porque às vezes eu não consigo entender também que é o Alzheimer, que é degenerativo, que ele não tem culpa daquilo. Apesar que meu avô é um caso meio específico, porque ele sempre foi, a vida inteira ele foi meio esquecidão, e aí ele sempre dependeu um pouco da família para isso. A gente sempre tinha que ficar no pé dele desde jovem. Então, por esse histórico dele, pode ser que eu não tenha muita paciência, né? Talvez se tivesse acontecido agora, aconteceu agora, ó, ele começou a ficar esquecido, talvez eu teria um pouco mais de paciência com ele. Mas é difícil responder essa pergunta. Eu tento, na verdade eu tento, mas ele depende muito mais da minha mãe, né, das outras pessoas da casa do que de mim. Então eu acho que não influencia muito diretamente a ele, né, nas condições de qualidade de vida dele. Eu falo, não, tá bom, eu tento responder, né, eu não maltrato, lógico, mas eu tento dar as respostas que ele precisa e às vezes é um pouco cansativo, mas eu trato ele com carinho, é meu avô e tenho amor por ele, só desejo o bem dele. Cláudia, obrigado pela sua participação, foi de grande valor. Tenho certeza que quem está assistindo a gente obteve mais informações e mais entendimentos sobre esse assunto que é tão complexo. Passa para mim, por favor, os contatos da Abras e fica à vontade.
Tem o 0800, eu não sei decor. Pode falar. O 0800 é 0800 55 1906. E tem um outro telefone também, que é o 11 3237 0385. O site www.abras.org.br. Cláudia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E agora, a gente vai terminando o nosso programa e você saiba mais também nas redes sociais. Lá em qualquer lugar, no Facebook, YouTube, Twitter, você encontra /Saiba Mais na TV, você nos encontra. Mande sua sugestão, sua opinião, suas críticas e seus elogios. Até o próximo programa. Obrigado, tchau!